Olá, muito boa tarde a todos. Obrigado por terem aguardado por esse momento tão importante. Estamos todos ansiosos para ouvir nossos palestrantes. A gente está aqui para poder falar sobre financiamento de campanha e os impactos na corrupção. Nós vamos ouvir o João Paulo Cunha e Valfrido Vardi, que são os nossos palestrantes, tão brilhantes palestrantes que estão aqui para poder debater esse tema que é tão importante para nós. A gente vai começar ouvindo o Dr. João Paulo, que tem muito a nos dizer sobre esse tema, e tenho muita curiosidade para poder ouvi-lo, Dr. João Paulo, a esse respeito. A palavra é sua. Bom, primeiro eu acho que eu estava convocado para ser moderador, né? E eu tenho uma tendência a isso, né? Mas de qualquer forma, estando aqui do lado... sem querer interrompê-lo, já interrompendo, eu sou obediente. Doutor Valfrido, eu também tinha recebido um convite um pouco diferente, mas doutor Valfrido... Na realidade, o convite é para que todos os três falemos sobre o tema. Por quê? Não, porque esse é um tema muito importante. Vou chamar de você, porque seria mentir para todos. A nossa amizade me permite chamar de você. Presidiu a Câmara dos Deputados. Poucas pessoas têm a sua experiência sobre esse tema. E eu queria muito te ouvir sobre o tema também. Eu sou o último a falar e queria ouvi-lo sobre o tema e também dar algumas modestas contribuições. Eu acho que todo mundo aqui quer ouvir vocês e nós estamos num espaço de amizade, de carinho, de fraternidade e de diálogo franco e aberto, e a ideia é justamente essa, a gente poder tirar alguma coisa dessa conversa. É muito mais uma conversa do que uma aula magna ou uma preleção sobre o tema. Mas você vê, Valfrido, que tanto eu como a professora tem juízo, né? Sabe de você, né? Mas não tem tema melhor para arrumar o avião voando do que em financiamento de campanha, tem? Então a gente está no tema certo. Primeiro, dizer que agradeço demais o convite do IRI e do IDP para participar aqui, e tem uma plateia seleta, né? Tem o nosso ex-ministro da Casa Civil, Zé Disseu, o atual chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, né? Nicola, o professor Nélio Machado, advogado conceituado do nosso país, Benedito Mariano, que é meu amigo de 47 anos, né? Então, há muitos anos. Eu fui amigo dele no pré-primário, né? Só para... E dizer que é um prazer partilhar com a senhora e com o Valfrido essa mesa aqui. E dizer que é muito importante, porque esse tema que trata financiamento de campanha, corrupção e crime organizado, eles podem, no primeiro momento, serem tratados per si. Caberia muito bem um debate sobre financiamento, ou sobre corrupção, ou sobre crime organizado. Eles poderiam ter uma relação bilateral, financiamento, corrupção, financiamento, crime organizado, mas a coordenação aqui optou em fazer uma relação entre os três. Então a gente tenta passar pelos três para buscar, pelo menos do ponto de vista reflexivo, alguma base sobre o que está acontecendo. E tem sido crescente isso. Eu digo com uma certa autoridade, Marilda, porque no final da década de 90, quando eu era deputado federal, e o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, eu lembro que o primeiro-ministro alemão, Helmut Kohl, ele caiu em desgraça na Alemanha e acabou banido da política alemã. E na ocasião, eu ficava intrigado, porque Helmut Kohl tinha sido responsável pela reunificação da Alemanha. E ele desviou na ocasião, por uma baita bobagem lá, 4,5 milhões na época do nosso dinheiro. E justamente naquela época tinha tido um escândalo aqui no Brasil que era 10 vezes mais, e não tinha acontecido muita coisa não. Eu falava, pô, que barbaridade, né? Porque o rigor da Alemanha era um rigor muito mais efetivo, muito maior com esse tema do financiamento do que nós sempre tratamos no Brasil. E eu, depois de vários anos, acabei sendo vítima desse negócio que agora já passou, não vale nem a pena, mas para mostrar que como esse tema vai e volta e ele é recorrente nas nossas crises. Então, a gente tratando desses três temas conjuntos, e neste momento em particular, faltando praticamente 5 meses para a eleição de 24, e como uma avant-première de 2026, eu acho que é super oportuno a gente fazer esse debate.
Invariavelmente, financiamento de campanha tem uma certa relação com o sistema eleitoral. O Brasil, já por outras razões, acaba importando instrumentos de outros países, de outros regramentos para cá, sem fazer a sua sistemática. Então nós agora, há alguns anos atrás, acabamos com o financiamento privado, né, de pessoas jurídicas, e passamos a fornecer um fundo eleitoral para os nossos partidos para fazer as suas eleições, sem mudar o sistema eleitoral. Então, o que acontece hoje? Você coloca um partido, nesta eleição precisamente, com R$1 bilhão praticamente, sob a coordenação de 4, 5 pessoas, que acaba distribuindo dinheiro ao bel prazer, né? Então, você transfere um mecanismo do financiamento público que é, do meu ponto de vista, muito bom, para um sistema que não é adequado. Por quê? Porque o financiamento público de campanha ele tem razão de ser como quando o sistema eleitoral é em lista. Não é o candidato individual, é o candidato do partido, você vota na lista. Então, toda aquela verba que vai para o partido, ele faz a campanha daquele coletivo que compõe a sua chapa. E a lista é feita exatamente pelo partido que vai concorrer. Nós trouxemos esse mecanismo de financiamento público para cá, acabamos com o financiamento de pessoas jurídicas e vimos aparecer um fenômeno que é o financiamento de organizações criminosas. E quanto mais você desce, mais você começa a perceber esse tipo de financiamento. O financiamento de campanha, portanto, na relação com o crime organizado, passa a ser, no caso brasileiro em particular, muito intenso. E ele vem num crescente. Por quê? Porque o crime organizado, eu acho, do meu ponto de vista, ele tem uma diferenciação. O crime organizado mais ligado à cultura europeia, ele é um crime organizado essencialmente financeiro, que é tradicional do final do século XIX para o século XX, que nós vimos o aparecimento da máfia e outros grupos menores que tratam disso. O crime organizado americano, ele tem uma diferença, porque ele leva em conta o combate a etnias, a grupos sociais, ele tem uma característica diferente que não predomina essencialmente o financeiro. No caso do Brasil, nós conseguimos, pela nossa dimensão, fazer uma junção desses dois tipos. Hoje, o nosso crime organizado, ele trabalha fundamentalmente com territorialmente definido e tem uma estrutura econômica verticalizada fundamental. Através dessas duas operações, ele vai adquirindo nacos do poder. Passa pelo poder local, passa pelo poder estadual e passa pelo poder da União, que ainda está mais impermeável a isso, mas começa a ter alguns sinais de que nós estamos passando por esse fenômeno. A situação, do meu ponto de vista, é de tal forma preocupante que nós temos, no caso brasileiro, 3 tipos, eu acho, de preocupações. A primeira preocupação, por evidência, é a de fronteiras, porque o Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira, 7 mil quilômetros de água, né? Isso dá uma preocupação grande porque o crime organizado, portanto, no Brasil, ele não é circunscrito ao nosso território. Ele é permanentemente atravessado por outras nações, principalmente aquelas que a gente faz divisa, né? Então, como são muitos países e muitos deles num desenvolvimento de crime organizado mais adiantado, acaba trazendo para cá a experiência de lá. Não somente a experiência da sua organização, mas a experiência do seu funcionamento econômico, a sua estrutura verticalizada. Porque é aquela que produz, é aquela que industrializa e é aquela que vende. Ela acaba trabalhando nas três fases, vamos dizer assim, de uma produção. E aqui no Brasil nós já estamos percebendo isso. E com uma certa sofisticação, porque nessa fase do consumo, eles acabam
de forma articulada, fazendo com que o próprio Estado seja o consumidor, quer seja de algo, de algum serviço, quer seja de algum material e assim por diante. O segundo, trata-se de territórios. Então nós temos no Brasil várias cidades, vários estados, em que tem um certo domínio do crime organizado. Esse domínio do crime organizado, não somente econômico, mas ele passa a ser político. E ele passa a ser político, que é um tipo de financiamento diferente daquele que pega o dinheiro para investir. É o financiamento que permite, naquele lugar, ter o candidato fazer campanha e ganhar a eleição. Que não deixa de ser um tipo de financiamento. Se você proíbe um de entrar para fazer campanha e permite que o outro entre, evidentemente que você está facilitando a eleição de alguns. Em algumas regiões do Brasil, isso está evidente. Em alguns lugares a gente vai complementando, que é a campanha do ponto de vista da fronteira, que é uma preocupação que a gente tem, e os territórios, que pega a fronteira, mas pega também grandes centros urbanos. Vamos lembrar que as nossas regiões metropolitanas do Brasil afora são terrenos propícios para desenvolvimento dessa face do crime organizado. E a terceira razão fundamental é a violência. Que ela pode ser uma violência provocada em razão da outra, que traz uma ideia de guerra, ou seja, a milícia, a polícia, essa visão mais repressiva, ela acaba fazendo com que o outro lado também tenha que se defender. E aí, em alguns lugares, a gente passa a ter a violência predominante. É um matando o outro. A milícia e a polícia mata e o crime organizado também mata. Ou se matam, né? Que é interferência também no processo eleitoral. Né? Nós temos essa experiência no México, que nesse processo eleitoral morreram dezenas de pessoas, de políticos lá no México. No Brasil é muito pulverizado, a gente não tem muitos. Mas quando você vai descendo para as cidades, para as regiões, você vai vendo que tem muitos crimes que, em razão da nossa pouca capacidade de fazer a investigação e ter o seu resultado apurado, eles vão ficando por aí, né? Mas nós temos isso. Então essas três faces, a violência, o problema de fronteira e o problema de territorialidade, é um problema grave que anima o crime organizado a entrar para a política e fazendo seu financiamento das mais diversas formas. Uma forma, portanto, é essa que ele domina a cadeia e o próprio Estado consome. Através desse recurso, ele apoia quem ele quer. A segunda é o próprio comércio, ou seja, a droga, ou seja, a arma, ou seja, órgãos, ou seja, biodiversidade. Esse tipo de tráfico que gera a essas organizações um caixa, vamos dizer assim, bastante razoável, que permite a ele distribuir isso de acordo com os seus candidatos. Né? A minha impressão é que, da forma que nós estamos organizados, a gente está numa certa desvantagem para essa organização. Desvantagem, sobre todos os aspectos. Eu concordo com o que o ex-ministro Jungmann falou hoje de manhã sobre a responsabilidade da segurança pública, inclusive na própria Constituição, que é fundamentalmente dos governos dos estados. Né? O governo federal ele tem uma responsabilidade menor. E é verdade, porque a própria estrutura que ele mostrou lá hoje, e que eu concordo, ela é razoável para você localizar o problema. Mas se você não tiver um trabalho integrado, nós vamos fazer com que a nossa política seja cada vez mais contaminada a partir desse tipo de financiamento. O financiamento aqui, a professora Marido pode falar mais do que eu até, o nosso financiamento é um financiamento hoje que está em torno de 5 bilhões do Tesouro distribuído proporcionalmente aos partidos. Depois você tem outras formas de arrecadar, mas elas são muito irrisórias. A última eleição, salvo engano, de quase 14 bilhões gastos, quase 12 bilhões eram oriundos dos fundos, tanto o fundo eleitoral como o fundo partidário. Então, a parcela pequena que vem da iniciativa privada, daquela que é possível doar, né, que na realidade é a pessoa física, o próprio candidato que pode doar, e você tem, então, uma parcela predominante do público, e você tem as formas de gastar.
Isso do ponto de vista teórico. Mas quando você distribui os candidatos, você começa a perceber que é insuficiente para os candidatos, na proporção que eles gastam. Em alguns casos, em alguns estados, é até visível o gasto que ele faz, que é completamente desproporcional daquilo que ele presta conta, né? Então nós temos dezenas de casos que acabam terminando na justiça eleitoral, que é, evidentemente, o gasto acima daquilo que é permitido. Então eu vou encerrar essa primeira participação dizendo isso. A minha impressão é que o Brasil ele está numa certa desvantagem em relação à organização do crime no país. A nossa dimensão territorial, a nossa população, a nossa organização econômica, a nossa organização política, sistema eleitoral, partidário e financiamento, e as nossas ferramentas do ponto de vista da segurança, eu acho que são insuficientes e desorganizados do jeito que estão, a gente vai ter uma certa dificuldade de evitar que cada dia mais o crime organizado vai tomando conta de parcelas da política do Brasil. Essa é a minha primeira participação. Obrigado. Pois não. Bom, para mim, em primeiro lugar, é uma honra enorme estar aqui debatendo com pessoas tão relevantes para um público tão qualificado, falando sobre um tema que é tão importante. E eu vim para cá me lembrando de uma coisa que não tem nada a ver com financiamento de campanha, porque tem uma cobertura na minha casa que é de vidro. E eu tenho que escolher entre a cobertura de vidro e uma cobertura de plástico. E a cobertura de vidro em Belo Horizonte chove granizo. Quando chove granizo, ela quebra. A de plástico eu tenho que trocar. Entre as duas, eu sempre vou ter um problema. O problema de escolher, na verdade, não é selecionar a melhor, é escolher com qual problema eu quero lidar. E a gente tem uma expectativa de que desligar o problema que a gente tem da política, os problemas que a gente tem na vida política e no processo eleitoral brasileiro, é simples. E não é possível desligar aquilo que traz problema para a gente no processo eleitoral. Mas a gente tentou fazer isso quando, lidando com o problema do dinheiro de pessoas jurídicas, desconectou a possibilidade de trazer dinheiro de pessoa jurídica para dentro da campanha eleitoral. Quando a gente escolhe, então, entre ter ou não ter recursos privados de pessoa jurídica na campanha eleitoral, a gente está escolhendo, como eu, colocando ou não vidro no teto da minha casa. Com qual problema eu quero lidar? A gente escolheu lidar com o problema da escassez. E eu acho que o Dr. João Paulo colocou muito bem aqui um efeito colateral do problema da escassez, que é facilitar para o crime organizado. Quem já está lidando com o cotidiano do crime, já está se organizando no crime, já está organizado no crime, tem muito mais condições de disputar em um cenário de escassez do que eu. A gente tem outros problemas quando a gente disputa em desigualdade de condições, como é próprio de qualquer processo eleitoral. Eu, se for disputar com a Ivete Sangalo, não consigo desligar dela beleza, o sucesso, o alcance. E eu não tenho isso na minha vida. A gente teve a impressão de que desligando o dinheiro das empresas, a gente traria outros problemas menores com aqueles os quais a gente tem que lidar. E o que está acontecendo, então, a partir desse desligamento deste ativo que é o dinheiro da pessoa jurídica na campanha eleitoral? A gente está tendo que lidar com o problema, com outros problemas, além desse problema da escassez, que é de concentração dos recursos públicos em determinadas campanhas, potencializando uma questão que no Brasil é endêmica, que é a conversão de eleições naqueles que já se elegeram. Nas campanhas municipais, os vereadores reeleitos são 50%. Nas eleições de 2020 foram 50%, de 16, 55%. Deputados federais, 56%. A média de reeleição no Brasil é de 60%. Isso faz com que o dinheiro vá para aquelas pessoas que já estão. Quem está no processo eleitoral, já eleito, reeleito, recebe esses 5 milhões de reais que estão aí para serem distribuídos. Isso faz com que este dinheiro que está no partido já tenha destino certo. Qual é o problema deste efeito colateral? É que nós não solucionamos as duas razões pelas quais o Supremo apontou, embora a literatura aponte 10, o Supremo apontou duas razões principais para tirar as pessoas jurídicas da campanha eleitoral. A primeira é garantir alguma igualdade de condições, a segunda é impedir que tenha aquele
toma lá da cá, ou a contrapartida, uma relação entre pessoas jurídicas e a campanha eleitoral que fosse maléfica. No final das contas, a gente continua com a mesma contrapartida determinante, porque para conseguir o dinheiro do partido, que é um meio escasso, a gente só tem uma porta para bater, antes tinham várias portas para bater, né? E, além disso, você não consegue garantir igualdade de condições para distribuição. Eu, como boa virginiana, anotei aqui 5 razões, poderiam ser muito mais, né? De que dia o quê? As minhas anotações. Não, de que dia eu sou virginiana? 17 de setembro. Tá quase. Pertinho. 5 razões que facilitam, além da escassez, a relação daqueles que se dispõem ao crime organizado para participar da campanha eleitoral. Eu diria que a gente tem um pouco de saudade do tempo que a campanha eleitoral servia para lavar dinheiro. Mas porque a gente mudou de cenário, porque agora quem participa do crime organizado quer, na verdade, acessar os cargos de poder. A gente está vivendo um pouco do que o México viveu há alguns anos, não só os homicídios, mas tem uma professora que aqui no Brasil já estuda isso há algum tempo, a professora Eneida Desirê e a professora Ana Santano, que é a participação do crime organizado e do narcotráfico no processo eleitoral lá no México e aqui no processo eleitoral brasileiro. E há uma mudança de perspectiva. E para que eu vou lavar meu dinheiro na campanha eleitoral se eu posso eu mesmo ser o exercente desse poder, né? E quais os caminhos, então, assim, as formas que a campanha eleitoral serve e favorece para facilitar a disputa dessas pessoas que já estão inseridas no mundo do crime? A primeira delas, que é a mais comum, é a realização de caixa 2. Mas como isso acontece, né? A gente tem uma dificuldade muito grande no modelo de prestação de contas brasileiro de conseguir bater a cara com o crachá. É o que tem na rua, na campanha, com aquilo que a pessoa está apresentando na prestação de contas. Quem tem condições de fazer isso? É a controle social. O Ministério Público não tem condições de fazer isso para 800 mil campanhas, muito menos a Polícia Federal e muito menos a Justiça Eleitoral. O eleitor não faz ideia do que é prestação de contas e não faz a menor ideia do que está acontecendo na campanha. Quem vai bater isso com o quê? Não tem condições. Então, quem tem estrutura para fazer campanha com caixa 2, faz com grande facilidade. Sobretudo se entende como o processo eleitoral brasileiro funciona. Porque você não tem facilidade de controle para bater o que está dentro da campanha ou fora da campanha. E o caixa 2, ele pode ser feito de 2 formas. Ele pode ser feito para colocar dentro da sua campanha coisas legítimas. Eu pego o dinheiro que não declaro e lanço na campanha aquilo que eu quero para convencer o eleitor mesmo. Ou então eu uso caixa 2 para fazer coisas ilícitas dentro da minha campanha, que é comprar voto, distribuir benefícios, fazer o que é de fato ilícito na campanha eleitoral. Mas eu posso fazer aquilo que é legítimo e que tem aparência de legítimo, para o que o mundo atual produz maior impacto na vontade do eleitor, que é estabelecer essas redes de comunicação. O que mudou na discussão sobre redes de comunicação e impacto na vontade não é a extensão da liberdade de expressão. Isso é mais velho do que andar para frente. A Serra da Canastra era cupim na época que a gente começou a discutir isso. O que mudou foram as ferramentas de disseminação e a forma de estruturar a distribuição desse conteúdo. E a gente ainda vive no século XVIII, em que a campanha eleitoral está recortada para 45 dias e você fala de 1 para 1. Enquanto a campanha eleitoral já começou desde o dia que terminou e as pessoas estão discutindo sobre os temas que vão definir a sua vontade. E a vontade não é definida racionalmente. E lidar com rancores não é um problema do direito, é um problema da psicologia. E a forma da gente acessar conhecimento e se comunicar hoje é psicologia mais estatística. Controlar isso e os recursos que são empregados nisso não é simples. É para quem tem organização. E o crime organizado tem, e se apercebeu e se apoderou disso muito antes da gente. E isso está inserido dentro do nosso sistema de acesso ao conhecimento, não é no sistema de comunicação. Segundo é a lavagem de dinheiro. Agora, com limite de gastos, é muito mais difícil fazer isso, mas na época do teto infinito era simples, porque eu tinha dinheiro infinito em 45 dias, agora a gente tem apenas, entre aspas, 5 bilhões de reais. Mas 5 bilhões de reais não é pouco dinheiro para eu poder emitir e pagar o que eu quiser, contratando de quem eu quiser, com recursos públicos que eu consigo comprovar da forma que eu quiser. A Justiça Eleitoral não consegue passar filtro nisso tudo. Para o crime organizado é muito mais fácil lavar dinheiro, porque ele faz isso cotidianamente.
Em terceiro lugar, o desvio do próprio dinheiro público. Apesar do crime organizado estar focado em se eleger, ele também está focado em resolver os seus próprios problemas. E o dinheiro da campanha não é pouco dinheiro para esta finalidade. Para eleger uma pessoa, são R$170 mil como média para prefeito e R$17 mil para vereador. O que você faz com R$17 mil? Nada. Como é que você concorre com R$17 mil fazendo uma campanha legítima com um sujeito que é narcotraficante ou com o cara que é traficante, ainda que seja um traficante irrelevante numa cidade do interior e que tem poder e que tem violência, para não ter que resgatar a Hannah Arendt aqui, porque a gente não está num ambiente estritamente assim, ninguém está com paciência de ouvir essas coisas. E quinto, o financiamento paralelo, que é o financiamento de pessoas físicas, é um financiamento que, embora seja pequeno, ele, para o crime organizado, dá suporte para o teto de gastos que a gente tem. Lá no TSE, se faz um rastreamento sobre doação de pessoas físicas que recebem benefícios do governo. Isso dá algumas pistas de onde esse financiamento ilícito de pessoas jurídicas, de pessoas físicas está. Mas não é um rastreamento fácil. Porque não é porque a pessoa recebe benefício do governo que ela não tem direito de doar. Ela é um ser humano, pode participar da campanha, pode doar e fazer o que ela quiser. Mas isso dá sinais de que está tendo um uso ali de CPF para dar suporte para uma campanha parecer legítima e que não é. Isso tudo para não falar, para não deixar por último, porque é o tema da minha pesquisa, que é a falsificação de campanhas para dar legitimidade a candidaturas de mulheres e de negros com uso de recursos desviados. Isso me parece, dentro de um universo de 1 milhão de coisas problemáticas, o que eu gostaria de jogar à luz para o debate. Desculpa falar tão rápido, mas é que eu queria chamar a atenção para algumas coisas que me parecem importantes. Professor Valfrido. Muito bom. Professora Marilda, professora João Paulo, querido amigo, queria antes da minha fala registrar a presença do deputado Marcelo Squassoni, querido amigo, deputado, advogado. Eu acho que nós temos consenso aqui nesse painel, um consenso que, por incrível que pareça, nós não encontramos entre as autoridades do país. Eu venho há alguns anos, desde 2007. 2007 foi a primeira vez que eu escrevi sobre financiamento de campanha. Basicamente para dizer que a atividade empresarial, que é principalmente o campo do direito para o qual eu fui treinado, doutor Nélio, originariamente, eu sou um comercialista, a atividade empresarial não regulava, o direito não regulava a dimensão política da empresa. Apenas para que nós tenhamos em mente, o direito societário proíbe obrigações de mero favor às sociedades empresárias. As empresas não podem, segundo o direito societário, fazer doações, mas faziam até o advento da ADIM 4650. Ou seja, até o advento da decisão do Supremo que proibiu o financiamento de campanha por pessoas jurídicas de direito privado, professora Marilda, as empresas que eram proibidas pela lógica do direito societário, faziam doações sem poder fazer. E por um simples motivo, porque as empresas só podem celebrar relações comutativas. Direito privado é muito claro nesse sentido. As empresas só podem pagar se tiverem contraprestação. E eu dizia lá no meu artigo de 2007, mas é claro que as empresas só pagam porque tem contraprestação. É evidente que a doação de campanha não é doação de campanha, Nicola. A doação de campanha de pessoas jurídicas de direito privado, de empresa principalmente, se dava por diletantismo. E na época, no artigo de 2007, eu mencionava as maiores empresas em razão das doações de campanha. Ou seja, as empresas que mais doavam eram os bancos. Basicamente eram os bancos. E eu dizia, vocês acham que essas empresas doaram por diletantismo? É óbvio que elas não doaram por diletantismo. Elas doaram porque queriam influenciar aqueles candidatos vencedores. Aliás, a maior parte delas doa para todos os candidatos, naquele pleito eleitoral a que eu me referia naquele momento. Não por outro motivo, o Supremo Tribunal Federal, quase que reconhecendo que as empresas detinham uma espécie de voto múltiplo
para a determinação dos desígnios do país, as impediu de fazer doações. É exatamente o que a professora reconheceu, deu ensejo, o Supremo Tribunal Federal deu ensejo àquilo que a professora Marilda reconheceu como a parábola do telhado, ou de vidro ou de plástico, né? Os dois vão dar problema. Mas eu acho que nós criamos um monstro no Brasil ao proibir o financiamento empresarial de campanha. E eu não me refiro ao financiamento empresarial de campanha que permitia a empresas elegerem bancadas inteiras no Congresso Nacional, doutor Nélio. Ou seja, mandar em todos os deputados, todos os senadores, meia dúzia de empresas fazerem isso. É evidente que nós precisamos racionalizar. É evidente que nós precisamos bem compreender como funcionam os lobbies pré-eleitoral e pós-eleitoral. É evidente que nós precisamos explicar ao Brasil que sem lobby não há democracia. Que a palavra lobby não é palavrão, nem é em si ilícito. Que o lobby, basicamente, é um elemento da democracia. A sociedade civil organizada faz pressão sobre agentes públicos para deles obter atos de ofício. Faz parte da democracia. O que não pode é pagar o agente público. Não pode pagar nem antes, ou seja, no lobby pré-eleitoral, nem depois. Né? Não pode pagar nem o candidato eleito, nem aquele que ele nomeou. Nem aquele que ele nomeou. Nós precisaríamos pensar numa racionalização do nosso sistema político que permitisse às empresas e às pessoas jurídicas de direito privado contribuírem para as campanhas, porque num país de dimensões continentais como é o Brasil, dinheiro é absolutamente indispensável para fazer política. Indispensável. E como bem explicou, trazendo números a professora Marilda, o dinheiro é insuficiente, sobretudo, para a eleição de vereadores e de prefeitos. Nós sabemos que nos municípios de São Paulo, alguns deles, os vereadores recebem um pouquinho mais, R$30 mil para suas campanhas, mas custa R$300 mil. Quem paga, Benedito Mariano, os R$270 mil remanescentes? O crime organizado. Nós substituímos as empreiteiras feias, sujas e malvadas pelo PCC, pelo Comando Vermelho, pela milícia, pelos amigos dos amigos, pelo terceiro comando puro, sei lá mais o quê. Nós substituímos. E eu não estou falando com isso querendo falar bem das empreiteiras, não. Mas nós substituímos empresas com sede social, CNPJ, por bandidos, por narcotraficantes, traficantes de armas. E o exemplo claro disso está numa operação recentemente deflagrada no estado de São Paulo, que demonstrou que eu venho falando em matéria de infiltração criminosa no estado há mais de uma década. E que dá ensejo ao seminário que acontece nesse mesmo momento, lá embaixo no auditório, e que trata da necessidade de um compliance antimáfia para todos os contratos com a administração pública. Basicamente, o crime organizado financiou, substituiu as empresas no financiamento de campanhas, organizou suas próprias empresas, deu dinheiro para candidatos, elegeu candidatos, que por sua vez nomearam agentes públicos. Outros que fizeram muito bem feito o trabalho de contratar, no contexto da lei de licitações ou em dispensa de licitação, contratar empresas ou financiadas ou controladas direta e indiretamente pelo crime organizado. Nós vimos lá que o Ministério Público obteve no estado de São Paulo uma liminar, numa cautelar criminal, que basicamente determinou que o controle de 3 empresas de transporte fosse transferido à Prefeitura de São Paulo, porque eram 3 empresas de transporte que, conforme as evidências colecionadas, eram dominadas pelo crime organizado. Eram empresas organizadas, financiadas pelo crime organizado, por seus membros. Isso é apenas a ponta do iceberg. Isso vem acontecendo e se reproduzindo no país inteiro. E, a pretexto de impedirmos a influência do capital sobre as eleições, sobre os desígnios do país, nós admitimos e pavimentamos
uma brutal influência do crime organizado sobre as eleições e sobre os desígnios no país. E não é mais um problema do Rio de Janeiro, do Tonélio, secretário Nicola, esse é um problema de São Paulo, esse é um problema da Bahia, esse é um problema do país inteiro, que só se resolve com uma, no meu modo de ver, deputado João Paulo Cunha, uma emenda constitucional e uma profunda reforma do sistema político brasileiro. Eu sei, e muitos políticos já me disseram, que não interessa para os grandes partidos uma reforma tão profunda do financiamento público de campanha, porque os grandes partidos estão entrincheirados na sua divisão de poder por conta do sistema. Mas é necessário, por conta desse sistema de financiamento público partidário e os fundos partidários e eleitoral. Mas é absolutamente indispensável que nós coloquemos, que a classe política coloque a mão na consciência para compreender bem que esse sistema vem basicamente como combustível para o crime organizado no Brasil. É principalmente o combustível do crime organizado no Brasil. Esse modelo que aí estamos é um modelo que incentiva a musculatura crescente do crime organizado em todo o país. Portanto, nós precisamos, na condição de sociedade civil, convencer os meios de comunicação que jamais tratam do lobby. Que tratam do lobby, mais uma vez, como se fosse palavrão. Que não tem nenhuma vontade de esclarecer à população que lobby é algo inerente à democracia. Nós, advogados, doutor Nélio, como o senhor sabe, somos lobistas. Nós vamos lá falar com um cara chamado juiz para convencer esse juiz a decidir em favor do nosso cliente. É exatamente o que nós fazemos. Nós fomos treinados na Faculdade de Direito para fazer isso. Não há nada de mal nisso, não há nada de errado nisso. Nada, absolutamente nada de errado. O que é criminoso é comprar uma sentença. O que é criminoso é comprar um despacho. São coisas completamente diferentes. Não há problema nenhum em tentar convencer o ministro de Estado sobre um determinado ato ou uma determinada política. Não há problema nenhum em fazer isso. E é evidente que pessoas diferentes terão capacidades diferentes de influenciar agentes públicos, por razões as mais diversas. Isso precisa ser disciplinado no país. Precisa ser disciplinado, precisa ser de maneira honesta e racional disciplinado. O efeito que a Operação Lava Jato teve sobre esse estado de coisas e o efeito deletério é evidente. E eu quero terminar minha fala apenas para fazer esse registro. A Operação Lava Jato, basicamente, cria uma profunda indefinição sobre qual é o conteúdo semântico do ilícito de corrupção. Na medida em que não distingue o Caixa 2, o financiamento oficioso de campanha, da corrupção. O juiz Moro viria depois de ministro da Justiça a tentar fazer essa distinção. Mas lá na origem, propositalmente ou não, essa distinção não acontecia. A Operação Lava Jato faz mais. Né? No contexto dos clamores da Operação Lava Jato, que nós não produzimos já em 2017, setembro de 2017, uma reforma política que, de alguma forma, aplacasse todos esses problemas sobre os quais você falou, e eu estou tentando falar também. Portanto, nós precisamos deixar de lado a falta de racionalidade. Nós precisamos afastar de nós esse combate puramente repressivo à corrupção, para entender que uma disciplina jurídica da política, uma disciplina racional, que admita novamente o financiamento empresarial de campanha sob condições, sob determinados critérios, para evitar, efetivamente, que o poder econômico tome conta da política e dos desígnios do país, nós precisamos reinstituir o financiamento empresarial de campanha, não apenas porque ele é condição de uma disciplina do combate à corrupção,
Mas antes e mais importante do que isso, porque esse financiamento empresarial de campanha, ele é condição do combate ao crime organizado no Brasil. Muito obrigado. Muito bem. Vocês querem fazer perguntas uns para os outros? Ou vamos ouvir a plateia? Fique à vontade, nós estamos num ambiente pequeno, todo mundo pode fazer perguntas. Lucia. Eu tenho. Ótimo. Por favor. A eleição começa com tinha fechado. Ela dividia. Eu sou adepto da tese de que tem que ser lista, fechada, admito até uma certa flexibilidade, parecido com o sistema alemão, com financiamento público exclusivo. Isso aí você remete para a organização partidária a responsabilidade que ele põe na lista. Se ele quiser colocar na lista um grande narcotraficante, é responsabilidade dele, problema dele. Agora, se ele quiser colocar um grande jurista também, é problema dele. Então, isso facilita a identificação. O nosso sistema eleitoral de lista aberta é o único no mundo. Quando você anda pelo mundo, você começa a falar do nosso sistema, do dinheiro que a gente recebe, da forma que a pessoa vota, da estrutura partidária. As pessoas não acreditam, falam, não pode ser assim. É uma coisa muito peculiar. Então, eu sempre digo que um dos nossos problemas é o nosso sistema eleitoral, nosso sistema partidário, e agora agravada com esse tipo de financiamento. Tá. Olha, é difícil saber porque a gente não teve um modelo no Brasil comparativo para identificar se com financiamento privado seria melhor do que o financiamento público. E no mundo existem outras formas de acesso que garantem assentos e que dão efetividade à presença da mulher e dos negros e de grupos minorizados nos espaços de liderança. Partindo do pressuposto daqui, que é um espaço, né, específico e tem essa questão da lista aberta, que dificulta também o acesso de mulheres e de grupos minorizados, de negros e de indígenas, o universo de comparação que a gente tem demonstra que melhorou, porque a gente tem dinheiro garantido e dinheiro destacado. Mas a questão é que a gente vem pesquisando isso, né, e a hipótese é de que a gente está dando remédio errado para uma doença diagnosticada. A gente achou no primeiro momento que faltava candidaturas e reservou espaços para que as mulheres concorressem. Depois a gente imaginou que faltasse tempo de TV, visibilidade. A gente imaginou que faltasse dinheiro. E nesses últimos 10 anos o que a gente conseguiu foi subir de 10% para 15%. Não tem nada que proíba as mulheres e os negros de participarem do processo eleitoral e se elegerem. O que existe é um filtro social. Tem uma barreira que se impõe a essas candidaturas. Certamente essa barreira, ela passa pela conversão, pela reeleição daqueles que já estão. Essa sala que está cheia, né? As cadeiras estão todas ocupadas. O dia que aquela porta ali se abriu para a gente, todas as cadeiras já estavam ocupadas. Para a gente sentar, alguém vai ter que levantar. O senhor quer levantar? Não é porque os homens são ruins. Isso é humano. Ninguém quer levantar para as mulheres se assentarem ou para os negros se assentarem. Quem estava sentado era quem veio antes da gente com poder. Até 62, a mulher precisava de autorização do marido para assinar um documento. Ela podia apanhar com autorização legal. Então, as cadeiras estavam ocupadas por essas pessoas. O dinheiro não vai resolver isso. Esse é o networking que eu não acesso. O espaço democrático não é técnico. A técnica me permite acessar.
Teve um momento da vida que eu dei um surto e quis fazer medicina. Quando eu terminei o doutorado, eu cansei do direito, assim, estressei, teve aquela ressaca, falei, eu vou fazer vestibular. E aí, eu me deparei com um novo mundo, que não era o mundo no qual eu fiz vestibular. No mundo em que eu fiz vestibular, eu olhava para o lado de uma pessoa que morava numa casa que não tinha reboco, que não tinha teto, e fazendo vestibular do meu lado, e pensava, estamos em igualdade de condições. Todo mundo teve acesso ao mesmo material, ao mesmo tempo. Dia da prova, sentamos aqui fazendo a prova. A gente simulava a vantagem que eu tinha, que evidentemente eu tinha. A gente não vive mais nesse mundo, e quando eu fui fazer esse vestibular para medicina, eu vi que eu concorria só quase 20% das vagas. A verdade é que agora o sistema joga na minha cara a vantagem que eu tenho e me coloca no meu lugar. A política ainda não faz isso. Ela me coloca no mundo como se eu estivesse competindo em igualdade de condições com o doutor João Paulo, que já está na política desde que o mundo é mundo. E tem o networking da política que não é o networking que eu tenho e nunca terei. Porque eu não participo do universo que os homens participam. E isto não se resolve com dinheiro. Isso se resolve com poder. Não se resolve pedindo para as pessoas lerem livros, porque o espaço da democracia não é técnico, isso seria tecnocracia. Tem uma grande vantagem em não ser tecnocracia, é ser democrático e deixar as pessoas decidirem como elas querem, mas tem uma grande desvantagem que é a exclusão. Para abrir esses espaços, a gente tem que abrir espaços de poder. E isso passa por um filtro severo na nossa democracia, que são os partidos políticos. Os partidos políticos, que são espaços de poder, também são espaços masculinos, isso não se resolve com dinheiro. Eu gosto muito da lista fechada também, sabe, doutor João Paulo? Mas a gente vai ter que resolver um problema que antes de ir para a lista fechada, que chama democracia interna, porque senão a gente vai agravar esse problema. E aí, a gente vai voltar para o teto de vidro, sabe? É com qual problema a gente vai ter que lidar. O ministro Barroso apresentou uma proposta do Dr. Valfrido lá no TSE, que era para a lista fechada também. E a gente estabeleceu um grande debate, os cientistas políticos sentaram para discutir isso, e todos eles dizem o seguinte, pelo menos aqueles que sentaram na mesa. A gente passou por duas grandes reformas muito importantes, que foi a cláusula de desempenho e a proibição de coligação nas eleições proporcionais. A gente já sabe com quais problemas a gente está lidando. Vamos esperar para ver o que dá. Vamos lidar com os problemas que a gente já sabe que a gente tem. E aí, se a gente não der conta, se a vaca for pro brejo mesmo, porque esse sistema é difícil de explicar, é difícil de financiar, a gente coloca a gente para disputar uma guerra fratricida dentro dos próprios partidos, você disputa com seu colega que quer matar o sujeito dentro do partido, o dinheiro vem do mesmo lugar, mas a gente já sabe com quais problemas a gente está lidando. Quando passar essa fase e falar, não deu errado mesmo, aí a gente tenta lidar com outros problemas. Então, melhorou, mas vai resolver? Minha resposta é não. Como é que resolve? Reservando cadeira. Não tem outro jeito. Senão é 300 anos. Mas, doutor Marido, um efeito colateral da exigência do percentual de mulheres na chapa e agora uma reserva de um percentual do fundo partidário para as mulheres é que os partidos que não conseguem compor a chapa com mulher que disputa em qualidade, em condições mesmo, eles vão colocando as mulheres lá e elas recebem uma parte do recurso e repassa para alguém, muitas das vezes homens, né? Então acaba hoje, tem esse efeito colateral e está chovendo de ações na justiça de que o partido não cumpriu a cota. Por que não cumpriu a cota? Porque tem a candidata que teve 0 voto, mas no entanto recebeu 10% do recurso, mais ou menos isso. Esse é um problema decorrente, né, doutora Marina? É um problema, mas meu coração me deu até um pouco de batedeira. Eu vou explicar um pouco, porque isso é muito importante para mim. Eu tenho um grupo de pesquisa aqui no IDP sobre liderança feminina, sobre pesquisa da participação das mulheres na política, e eu tenho poucas bandeiras na vida, talvez eu tenha só uma, que seja essa, e eu não me conformo com a decisão do TSE de cassar os mandatos das mulheres eleitas não envolvidas da fraude como efeito colateral da cota de gênero. Eu não consigo compreender como uma deputada que mora na favela, que tentou concorrer 3 vezes e que se elegeu na 4ª, é cassada pelo recálculo do resultado da eleição quando o TSE diz que ela não foi responsável pela fraude. Mas isso não é responsabilidade da mulher. Ela é efeito colateral, assim como das mulheres serem, eventualmente, candidatas fictícias.
que acontece? Olá. Eu entendo que seja hoje, os partidos têm uma dificuldade que eles relatam, que é encontrar mulheres para serem candidatas. Isto é natural. Vamos olhar para o universo que a gente tem mais naturalidade de olhar, que é o universo universitário. Quando a gente participa, olha para uma seleção de pessoas para a faculdade de medicina, e vem um rapaz que não entende muito bem de história, porque estudou numa escola pública, porque na casa dele não tinha reboco, não tinha teto, uma menina negra que a mãe deixou ela na creche, que é empregada doméstica e que não tem condições de estudar e que entra na faculdade de medicina e tem muito mais dificuldade do que as outras, a gente compreende que essa pessoa não tem tanto conhecimento assim quanto eu, porque ela não teve as mesmas condições que eu. E é natural que a gente tem que dar a mão para essa pessoa e levar para ela chegar no final da faculdade de medicina. O que a gente espera que seja diferente com as mulheres na vida política brasileira? Não será. O que acontece com os partidos? Eles recebem 5% do fundo partidário para poder incentivar a participação feminina na política. Eles só descobrem que esse dinheiro precisa servir para incentivar a participação feminina na política na hora que precisa buscar candidata e não encontra ninguém preparado. Não haverá. Porque as mulheres não estão na política. O que elas estão fazendo? O que eu faço? Perplexa, encarando o fato de que tarefas domésticas caíram do meu colo como se fosse regra da natureza. O que eu posso fazer com um negócio desse? Eu não tenho filhos, mas elas têm filhos que precisam encontrar creche para deixar. Elas têm um dever de cuidado que só elas desempenham. Elas não têm um networking político porque elas não podem sair para jantar. Elas não têm confraria, elas não têm o clube do vinho, elas não participam do diretório do partido. Então é muito difícil você encontrar candidatas quando você precisa contar com aquele que vai disputar com você para te colocar para dentro. É uma equação, eu aprendi com a Laura isso ontem. Você está me entregando uma equação para a qual não tem uma resposta. Como que você vai contar com o dirigente e falar assim, olha aqui, eu vou colocar uma pessoa, você tem que colocar uma pessoa para concorrer com você, para ganhar de você, então pega esse dinheiro e faz dela alguém concorrente. O que o tribunal e a lei está pedindo para o dirigente partidário é inentregável. Mas o dinheiro está lá para fazer isso. Qual é a resposta que o dirigente dá? No dia de encontrar as pessoas, não tem ninguém. Ele sabe que tem, mas ele vai fazer? Não. Porque ele quer perder? Não. Ou ele quer que o grupo dele perca? Não. A gente não vai sair desse ciclo. Porque não é um ciclo de dinheiro, não é um ciclo de fraude, é um ciclo de poder. E por conta disso que o senhor está falando, que é uma realidade, o tribunal está fazendo errado com todo o interesse e boa vontade de resolver, ele está caçando a chapa inteira e recalculando o resultado. Então ele comete 2 erros. Ele caça a mulher como efeito colateral que é a protegida. E ele não devolve o sufrágio. Então o eleitor, no caso do Francisquinho, por exemplo, lá que não é cota, mas seria a mesma coisa que aconteceu isso no município. Vou contar um caso pior. Tiro o Francisquinho dessa história. Tem um caso, acho que na Bahia, no Ceará, que o tribunal identificou que havia fraude numa chapa que ganhou mais de 50% dos votos. Não sei se o senhor sabe desse caso, tá sabendo? Olha, teve uma fraude aqui, mas essa chapa teve mais de 50% dos votos. Como é que nós vamos fazer? A gente vai anular a eleição inteira? Mas se eu anular a eleição inteira, eu vou caçar mandato de gente que não era nem parte nessa ação. Levou para o plenário. Não tem jeito. Mais de 50% dos votos nulos. Caça o mandato da Câmara inteira. Tinham 3 vereadores ou 4 vereadores que não eram parte na ação. Uma das vereadoras era mulher. A mulher não era parte na ação, não se defendeu, nunca foi acusada de nada, cassaram o mandato dela e realizaram novas eleições. Qual é a consequência disso? Deste equívoco, com todo o respeito e amor que eu tenho pela justiça eleitoral? É a gente ouvir, e esse argumento não ouvi só do senhor, eu também ouvi do senador Marcelo Castro, relator do projeto de código, que tinha feito uma reforma, apanhou tanto, coitado, voltou atrás. Olha para você ver, essas candidaturas custam muito caro, elas acabam tendo um efeito colateral perverso, até as mulheres estão perdendo o mandato. Isso gera uma justificativa perversa que é uma revitimização. Você não apenas sanciona as mulheres, como culpa as mulheres. No caso da cota, quem é que está saindo condenado nesses processos?
Os homens até perdem o mandato eventualmente, mas quem sai inelegível, a mulher. Quem não presta contas, a mulher. Quem é que quase morreu para se candidatar 4 vezes e foi caçada, sendo que se reconhece que ela não é responsável, é a mulher. Quem nunca mais vai se reeleger é a mulher. Tá tudo errado mesmo. Mas não é culpa das mulheres. Desculpa, gente. Não, eu concordo tudo que a professora falou. Não tenho discordância disso. Sobre o papel da mulher, sobre o exercício do poder. Claro, se você dispor esse debate numa sociedade de 500 anos completamente patriarcal, em que as mulheres adquiriram o direito de voto há 90 anos, as mulheres sempre foram postas do lado de fora, não somente na política, se a gente vê no judiciário é uma vergonha também. Agora está melhorando na última década, ou nas Forças Armadas, ou qualquer profissão. Isso é da estrutura da nossa sociedade. Eu acho que a gente tem que mudar mesmo. Eu estou de acordo. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista prático, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, se a gente for avaliar uma a uma, a gente vai ver barbaridade de todos os lados. Aliás, que é uma característica do nosso tribunal. Às vezes decide do lado claro e às vezes do lado escuro, né? Então é um debate um pouco mais complexo. Agora, a tese, professora Marilda, eu concordo plenamente. Inclusive, no meu último mandato, aliás, penúltimo mandato, eu preparei junto com o deputado Luiz Alberto da Bahia, que era do Movimento Negro, que na realidade não adianta ter cota de negro. Eu defendia na ocasião que tinha que ter uma parte do parlamento ser composto por negros. São 513, então nós teremos, vamos supor, 63 negros. Não tem nenhuma novidade em relação ao mundo. Em vários países tem. Aqui na nossa América tem cota para índio, na Bélgica tem cota para povo flamenco, em vários lugares nós temos cota, né? Mas não é cota de candidatura, é cota de composição do parlamento, que poderia ter de mulher. Eu acho que eu seria simpático a uma ideia. Mas na nossa estrutura de hoje, infelizmente é isso. É isso. Porque a vida prática de quem faz política por esse país afora, no município, às vezes, para você arrumar meia dúzia, 10 candidatas, é uma dificuldade real. Não é? Por quê? Porque é a estrutura mesmo. É a estrutura. Claro que a gente tem que fazer, por isso é que foi feito o percentual de candidaturas, por isso que foi feito o percentual do financiamento. Eu acho que tem avançado. Mas é um efeito importante que tem acontecido. Então eu concordo com ela 100% sobre a estrutura da ideia. Muito tempo sujo. Aliás, é importante pegar. Então, eu vim entrar. Uma boa tarde, grande prazer de tê-lo aqui conosco. Eu não vou entrar no assunto feminino, que a gente vai perder, né? É um domínio que a gente não domina nem em casa, nem fora de casa, nem em lugar nenhum. Mas tem um ponto, a minha pergunta tem nada a ver com isso, é só uma observação. Nos concursos para juiz e Ministério Público, as mulheres são muito mais aprovadas do que os homens. Hoje é uma profissão no mundo mais feminina do que masculina. Pode olhar na França, na Alemanha, e aqui eu sou advogado criminal, o número de juízas criminais é enorme. E a questão do voto também tem a ver com o tempo. O sufrágio feminino começou na década de 30, salvo engano, no Brasil. Então a conquista é irreversível, não há como. No meu escritório de 4 estagiários, 3 são mulheres. Hein? Quantas sócias são mulheres? Sócia, uma. Mas é uma questão de tempo também. Porque a advocacia criminal, a advocacia criminal, ela é historicamente mais excludente. Porque criou-se uma ideia fantasiosa de que tem que ir na delegacia de polícia, tem que de vez em quando falar de uma forma, o que é um grande engano, porque mulher é um bicho muito mais bravo que homem. Se a gente for partir dessa premissa, a coragem feminina, olha, a humanidade não teria tantas pessoas se o parto competisse aos homens, né? Porque as dores são suportadas com muito mais capacidade do que qualquer um de nós. A gente tem que tomar uma injeção. A mulher faz plástica, né? A gente... Bom, homem também faz, né? Mas a minha pergunta é para o Valfrido, viu, Valfrido? Eu queria saber, com relação ao retorno
desse financiamento privado, qual é a perspectiva real de que isso possa acontecer e de que maneira isso podia se compatibilizar também com esse mecanismo dos fundos que oficialmente vão para os partidos políticos. Com relação às mazelas que ocorrem nos partidos, é da natureza humana. Bom, aqui, olha, eu falei de mulher, ela é minha filha. Então, quem sou eu para ousar dissentir de qualquer observação que ela faça? Não é? Então. É técnica. Quando a porta de entrada é técnica, as mulheres são sempre maioria. Então, nos concursos, elas são sempre maioria. Mas há um dado que o Ministério Público publicou no CNMP há um mês atrás, e o professor Carlos Vinícius, que é professor daqui também, quem levantou. Pasme, o resultado da prova objetiva é igual, quando passa pela prova oral, há um decréscimo de 10% para as mulheres. E quando se sobe para os espaços de poder, que são espaços de liderança que não passam pela técnica, os espaços das mulheres decrescem absurdamente, vão a 17%. Por isso que o CNJ tomou a decisão que tomou de exigir que haja participação feminina obrigatória nas listas, senão as mulheres nunca chegariam. Nós temos uma OAB presidida por homens a vida inteira no processo eleitoral. Não é exato. Não é exato. Nossa a candidata à presidência da ordem é uma mulher, provavelmente vai ganhar. Em São Paulo, quem ganhou foi uma mulher, concorrendo com outra mulher. Nos na estados, Bahia, se não me engano, outra mulher. Nos na estados. profissão jurídica, as mulheres ocupam, não diria nos tribunais. Nos espaços. É uma questão de ter, mas na militância, os grandes escritórios, muitos deles, eu vejo até uma predominância feminina. Aliás, eu não sei se eu estou falando errado. Estou? Então tá bom. Olha aqui, ó, eu vou passar para o Valfrido, eu vou nos escritórios dos outros, eu fico até com inveja, porque eu vejo muito mais. Bom, olha só, eu já falei o suficiente aqui, deixa eu devolver o Valfrido. Salve. Valfrido, só antes de você falar, só por justiça, na realidade, quando da apreciação dessa ADI, que retirou o financiamento da pessoa privada, nós tivemos 3 votos contra, foi 8-3. E o ministro Gilmar Mendes, por justiça, ele foi profético. Exatamente. Ele falou exatamente isso, ó, nós estamos retirando, nós vamos ter problema, porque vai entrar mais dinheiro legal, etc. Então, eu achei por justiça que a gente ia... Muito bem. O ministro Celso de Mello, que era o decano na ocasião, fez uma observação interessantíssima para quem quiser estudar, e mesmo alguns ministros lá, eu acho que votaram meio constrangidos por causa da ocasião, porque todos nós passamos pela Lava Jato do começo ao fim, a gente sabe o que aconteceu no nosso país, né? Não, perfeitamente. Eu não vou entrar mais nessa questão, porque nós temos que reconhecer que nós precisamos abrir espaço para as mulheres nesse país. Nós precisamos. É inevitável. Com relação... Sim, esse é um ato de desconstrução e reconstrução diário da nossa essência masculina, eu acho. E ter uma filha como ombudsman ajuda. Eu tenho uma também. Então, mas enfim, eu acho que a chance da gente recompor ou reinstituir o financiamento empresarial de campanha, doutor Nery, é muito pequena, infelizmente. E eu lhe digo por quê. Primeiro, porque nós precisaríamos de um ato do parlamento, de uma emenda constitucional, ou uma nova decisão do Supremo, que precisa ser provocado, ou uma emenda constitucional, ao que modificasse a Constituição. E que também tivesse uma emenda constitucional a qual fosse acoplado toda uma regulamentação, uma disciplina infraconstitucional do financiamento empresarial, porque simplesmente restituir o financiamento empresarial nos moldes anteriores, não sei se resolve, justamente porque hoje em dia o crime organizado se organizou de maneira empresarial também. Né? Mas não vejo os partidos políticos abrirem mão desse
eu não vou usar a palavra cartel, mas há um cartel político no fim do dia. Os fundos eleitoral e partidário instituem um certo predomínio político, porque sem dinheiro, como a gente disse, não se faz campanha, e o dinheiro está dividido por meio de regras que atribuem aos maiores partidos a maior parte do dinheiro. Enfim, eu sou cético e não vejo a sociedade civil devidamente instruída por meios de comunicação em massa da importância disso. Você pode levar para você. Claro. O que faz, por exemplo, a relação hoje dentro do Congresso Nacional dessa legislatura, poderia das emendas parlamentares, né? Essa legislatura é a legislatura que mais volume de emendas teve aqui na história do Parlamento brasileiro. Qual o impacto que isso tem em relação a esse volume de emendas e a renovação do nosso Congresso? Eu começo aqui rápido. Eu acho que esse problema de emenda ele é muito complexo. Primeiro, há uma discussão mais geral sobre o nosso sistema presidencial e esse fenômeno das emendas. Porque você tirar praticamente 30% do orçamento de investimento do país e distribuir em emendas pequenininhas pelo país afora, você tira a capacidade de investimento estruturante que o país precisa ter, né? E nem sempre tem o resultado que o país precisa. Então é um debate mais geral. A segunda coisa é assim, que o legislativo avança sobre o bônus das emendas, mas não tem nenhum ônus. Ou seja, ele define como gasta, ele pega 50 bilhões do orçamento e define como ele quer gastar de forma pulverizada para o país. Mas peraí, e se arrecadar? E se a arrecadação cair? Eu posso deixar de pagar a emenda ou não? Não, não pode. A emenda é prioridade, você tem que pagar. Mas então vou tirar de onde? Eu tiro da educação, da saúde, do transporte, da reforma. E de onde? Que você pode até o país definir que as emendas são justas e os deputados têm que ter, senador tem que ter emenda. Mas peraí, tem que ter responsabilidade sobre isso? Porque não tem nenhuma. Terceira coisa, incide sobre o grau de renovação. Vamos ver em 26. Eu acho que tende a diminuir o número de renovação, de reeleição. Aumentar o número de reeleição. Aumentar. Eu acho que nós vamos ter menos vagas com parlamentares novos. Acho que vai repetir. E a quarta coisa, pode ter, a médio prazo, uma interface com setores do crime organizado. Por quê? À medida que essas emendas descem, é um recurso fenomenal andando pelo país afora. E as licitações são feitas de forma miúdas, sem controle efetivo, e que a gente não sabe quem é que controla ou quem vamos dizer, opera essas licitações pelo país afora. Então, esse problema da emenda eu acho que é grave sobre esses 4 aspectos. Eu concordo com tudo, assim, acho que isso talvez seja o melhor retrato da naturalização do absurdo. É uma piada. A gente tem na lei restrição de repasse de voluntária de recursos para chefe do executivo. A gente tem exigência de prestação de contas para qualquer um que lide com recursos públicos no executivo ou na presidência de qualquer parlamento. Tem limitação para propaganda institucional. Enquanto isso, o parlamentar tem recurso para poder fazer transferência voluntária de recursos no ano da eleição, pode fazer propaganda institucional, não presta contas. O tribunal começa a fazer o que ele tenta fazer, vai emendando soneto, puxa para cá, aí puxa aqui, descobre dali. Na semana passada caçaram um prefeito e deputado porque fizeram propaganda institucional em 8 propagandas, 8 publicaçõezinhas assim na internet, o prefeito falando das emendas que um deputado passou, só que era do Estado. Quando eu vejo um julgamento desse, que é totalmente fora da curva, nunca vi o tribunal caçar ninguém, por conta de 6 propagandas institucionais, ou 8, na internet, assim, que não é nada assim fora do esquadro, sobretudo porque é manifestação de prestação de contas de atividade parlamentar, a minha impressão é uma reação às emendas parlamentares, é tentando dizer assim, nós estamos vendo o que está acontecendo, não vamos permitir isso daqui. Exatamente, porque o que acontece é que passa a ser impossível disputar com isso. A gente já tem um parâmetro, a reeleição é 56%. Se subir disso, com certeza o único fator que mudou nesse cenário foi esse. Eu não vou fazer nenhum comentário, porque eles falaram tudo, vou
desembargador Marco Antônio gostaria de fazer uma pergunta. Eu peço desculpa, eu acho que já passou o momento, mas vamos lá. Quero comentar o Valfrida, o professor Marilda, o grande João Paulo e a todos presentes. Eu vou voltar na questão que foi falado aí com relação às mulheres no Poder Judiciário. Eu me aposentei faz 4 anos, eu fiquei 37 anos no Poder Judiciário em São Paulo, 19 como desembargador, e eu digo que eu não sou, que eu estou advogado aprendendo com o Valfrido, tá? Bom, vamos lá. Eu estou lá como advogado júnior, embora eu seja sênior, não é? A questão é a seguinte, eu tive, durante minha carreira, a oportunidade de ser examinador em 2 concursos públicos da magistratura estadual e um federal, na condição de professor universitário, não é? Que a Justiça Federal tem essa mais-valia, diria eu, tá bem? Nos 3 concursos passaram mais mulheres. O meu concurso de magistratura era 83, foi o primeiro concurso, 83, olha que em tese, é longe não, mas é recente na história, o primeiro concurso que passou mulher na magistratura em São Paulo. Então, vamos vendo isso. Onde eu quero chegar nisso daí? Agora o CNJ, aplaudir, e eu acho que muito, tomou essa decisão, São Paulo foi o primeiro estado da nação, agora já atingiu a lista e já promoveu a Maria de Fátima, coincidentemente, uma amiga e ex-aluna minha da PUC, foi a primeira desembargadora que foi alçada assim, as listas estão andando. Legal. Mas sabe o que me lembra isso? A época da ditadura, que a democracia tinha que ser lenta e gradual. Se a gente não fizer alguma coisa de efetividade, desculpe, nós nunca vamos mudar. Sabe aquela história? Esperar o próximo, tipo... Os que são mais novos não lembram, antigamente tinha uma brincadeira que o sujeito, quando se dava um jeitinho, o cara que ia jogar futebol, é café com leite, não passa a bola para ele. É mais ou menos assim. E só para encerrar, eu digo isso da história da minha vida. Eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos, meu irmão 7, minha irmã 8, minha mãe que faleceu, 2 anos, 96 anos, professora. Então eu cresci com isso. O exemplo da mulher, tô cuidando. Casei, minha mulher, graças a Deus, 40 anos juntos, espero que ela continue me aguentando, 2 filhas. Hoje eu tenho 2 netas, um neto, mas 2 netas. Eu digo que eu sempre fui um PhD, um pobre homem dominado. Mas por que isso, pessoal? Porque a gente tem uma visão muito canhestra disso daí, uma visão muito canhestra. E eu vi isso no judiciário também. Sabe? Não, mas ela é mulher, não pode. Eu fui juiz assessor de um corregedor, depois presidente, que ele falava, não, eu passei a mulher, mas eu não queria. Eu brigava com ele. O que o senhor tem? O senhor nasceu de uma mulher ou o senhor nasceu de um ovo, tipo o Horácio do Maurício de Souza? Geração espontânea. Então, só para fechar, se a gente não fizer alguma coisa meio que quase que traumática, me desculpem, na marra a gente não vai fazer. Com relação a cotas, é tudo o que quiser, mas se a gente não der não só a oportunidade, mas o devido valor, não vai adiantar, a gente vai estar... não, fizemos um ladinho aqui, fizemos outro ladinho lá, mas já tá bom, né? Não. Ou a gente faz efetivo, a gente quebra essa barreira, rompe, ou então a gente vai continuar sempre dando migalhas, em especial. Desculpe. Já que o senhor fez um depoimento pessoal, eu vou fazer coisa que eu nunca falei sobre isso, não costumo dizer, mas vou me dar o direito de falar. A gente tem uma pesquisa que aponta que se não houver essa mudança drástica, mesmo com as ações afirmativas que nós temos, a mudança só virá em 300 anos. Algumas pessoas que estão aqui me conhecem e sabem que eu já fiz parte de 10, pode ser um pouco mais, um pouco menos, porque eu já não mais lembro, listas tríplices para o Tribunal Superior Eleitoral. Nessas 10, eu disputei algumas com homens, algumas com mulheres. Como eu nunca fui ministra, eu nunca fui nomeada, né? Mas as únicas vezes em que uma mulher foi nomeada a ministra Maria Cláudia, Vera e a ministra Edilene. A lista era de 3 mulheres. A mulher foi empurrada goela abaixo. Se não for assim, não vai. Se não tiver cadeira reservada, dona João Paulo, realmente não vai. Por que não tem cadeira reservada? Porque o parlamento não está preparado nem para discutir a palavra gênero, que dirá a reserva de cadeira. Vocês vejam que nós estamos tratando do crime organizado. Bom, mas na 11ª lista, nós vamos apoiar. Deputado Marcelo Escoceiro, o senhor gostaria de fazer uma pergunta final? Ou uma fala final? Seguinte, realmente acho que as mudanças são muito distantes
todo sentido, mas principalmente por causa de como acontece a campanha de fato. O deputado que está no mandato, ele tem hoje 15 milhões por ano de emenda parlamentar. O deputado mais humilde que chegou agora no parlamento. Mas agora, nesse mandato passado para cá, ele tem os 15 ou 16, mais 20, pelo menos. Então ele tem 36. O deputado que é líder tem 60, 70. Um que é presidente de partido tem 150 milhões por ano de emenda. Você vai comparar, vai colocar isso aí, não para São Paulo, nem para o Rio de Janeiro, o governador sabe que são os estados têm mais dinheiro, as cidades são mais ricas. Uma cidade média em São Paulo tem 2, 3 bilhões de orçamento. Né? Agora você vai fazer isso com 70 deputados de São Paulo que vão levar suas 20, 30 milhões. Então isso não altera muito, 40 milhões não altera muito a sua posição eleitoral. Agora vamos para Roraima. Vamos para Roraima, onde lá, eu não sei se são 19, 18 municípios. 18. É mais ou menos isso. E o município mais rico é a capital, deve ter também perto de 3, 4 bilhões de orçamento anual. Aí os outros municípios todos têm um orçamento de 60 milhões, 40, 30, que é um orçamento de uma Câmara Municipal no estado de São Paulo. Imagina um deputado daquele estado que chega lá oferecendo para as cidades, para mudar a vida das pessoas, 60, 70 milhões. Ou seja, ele dificilmente perde uma eleição. É diferente de um deputado de São Paulo, por exemplo, que o valor da emenda não muda muito do seu trabalho. Mas estou falando só para ter uma comparação de quanto vai ser difícil essa mudança dentro do Brasil, quanto é difícil as alterações legislativas, sendo que a maioria dos deputados são de estados que têm menos condições e que se utilizam do meio que isso foi colocado dentro desses anos. É isso. Vai mal. Muito obrigado, professora. João, muito obrigado. Acho que foi muito bacana, um debate muito bacana, uma conversa muito bacana. E muito obrigado a todos vocês. Doutor Nélio, o senhor é mais do que um cara legal. O senhor é o cara legal. Muito mais, né? Muito mais.